também não poderia deixar de fazer aqui o meu registro público, de dar os parabéns a Vossa Excelência pela promulgação dessa lei, que cria o Dia da Amizade Brasil-Israel, parabenizar o deputado Crivella, que já de longa data vem trabalhando também em temas que aproximam a nossa nação do povo israelense, parabenizar o senador Carlos Viana pela relatoria do projeto. E eu fico de verdade indignado, presidente Davi, porque eu achava que o presidente Lula tinha combinado com Vossa Excelência de não sancionar essa lei, para que Vossa Excelência, inclusive na qualidade de uma pessoa judia, pudesse ter a honra de promulgar essa lei como presidente do Congresso Nacional. Mas Vossa Excelência me diz que não. E aí Deus sabe o que faz, porque passados 12 anos de tramitação dessa matéria aqui no Congresso Nacional, por que será que agora, neste momento em que está conflagrada uma guerra, se Deus quiser, na iminência de terminar de fato, mas entre Israel e grupos terroristas daquela região, justamente no momento em que o presidente é Lula, mais uma vez, o povo tem a oportunidade de saber de que lado ele está. Porque se deliberadamente ele não sanciona uma lei simples como essa, um gesto diplomático, um gesto humanitário, inclusive nesse momento, é porque ele escolheu o lado errado. É que eu ouço aqui algumas coisas que realmente eu não consigo ficar calado. Algumas delas em verdade. Vossas Excelências sabem de quem é o projeto de lei que acaba de ser promulgado? O projeto da ex-presidente Dilma Rousseff. Não, ela vetou. Por isso que eu digo, se a gente quiser aproveitar cada fato para fazer sua luta política, tudo bem. Eu não estou aqui para fazer luta política. Sou judeu, com muito orgulho, perdi familiares na Segunda Guerra Mundial e meus pais se conheceram fugidos da Polônia, no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, eu estou muito à vontade para falar disso, porque meu avô era auxiliar de rabino na sinagoga do Rio de Janeiro e eu fui criado aí dentro, fiz bar mitzvah, fiz tudo. Comia comida caché e por aí vai. Então, eu estou muito à vontade. Eu conheço o presidente Lula há 47 anos. E na cabeça do presidente não passa nenhum tipo de preconceito. Então, me perdoe a franqueza, mas alguém querer imputar ao presidente Lula por ter feito a opção, até porque é legal, quando o presidente não sanciona, o Congresso sanciona. Então, não há nenhuma aversão do presidente ao Estado de Israel. Ao contrário, ele lá já esteve várias vezes, quando da reinauguração da primeira sinagoga do Brasil, no Recife, ele fez questão de estar lá, como já esteve em vários dias comemorando as vítimas, celebrando as vítimas do Holocausto. Então, eu acho ruim quando a gente pega um processo desse, que eu acho que amizade a gente tem que ter com todos os povos e com todos os estados. Evidentemente que nesse momento, em função de uma guerra lá, talvez não fosse o melhor momento, mas eu concordo, porque nós não estamos celebrando amizade com o primeiro-ministro de Israel, que dentro do país também é contestado pelas suas ações, e eu não quero entrar aqui nesse detalhe. Que o primeiro-ministro Netanyahu não tem o apoio incondicional da população israelense. Ao contrário, há um questionamento grande sobre essa linha de conduta que ele vem adotando. Então, primeiro eu quero esclarecer, o projeto é de Dilma Rousseff, depois dela ter realmente vetado, mas na mesma hora ela publicou outro com uma data nova. Então, vamos falar a verdade completa, porque senão a gente fica usando essa tribuna para tentar inocular nos outros alguma coisa que não é verdade. Vou repetir, o presidente, eu o acompanhei várias vezes, ia a Israel, ia também visitar os países árabes, porque nós, eu judeu e ele não, defendemos que toda guerra entra na irracionalidade. E o presidente Lula tampouco fez, queridos senadores, loas ao Irã. É bom que talvez todos não conheçam isso. Quando ele foi procurar o Armadinha de... esqueço o nome. Ele o fez a pedido, não citarei o nome, mas de 2 presidentes de nações extremamente importantes no planeta. Que depois da reação, quando disseram, não, o único que tem condição de conversar é com você. E ele não foi lá para saudar, ele foi lá para propor, conforme tinha discutido com 2 outros presidentes, a questão da paz. A mim não me parece que nenhuma guerra nos interessa a nenhum de nós. Nós queremos a guerra longe. Então, o que o presidente Lula condena, e me perdoe, todas as atrocidades feitas pelo terrorismo do Hamas foram repudiadas pelo presidente Lula. Foram repudiadas. Ele imediatamente declarou seu repúdio àquele ato, porque ele não adota nenhum tipo de relacionamento com o terrorista, como eu também não adoto. Agora, o Estado Constituído de Israel legitimamente se defendeu, mas, na minha opinião, como judeu, acho que a resposta passou do ponto, com a morte de crianças, de pessoas que eram médicos, etc, etc. Nenhuma guerra nos fará bem. A última grande guerra, onde 6 milhões de judeus morreram e não sei quantos milhões de russos que estavam também na frente de batalha, não me parece que ela traz. E nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso na civilização do planeta. Vários países
deflagrados o conflito interno, vários países. E, portanto, nós estamos trilhando um caminho, e aí eu não falo isso em defesa de A, de B ou de C, eu faço isso em defesa do bom senso. Porque o caminho que nós estamos trilhando vai chegar aonde? Eu não sei. É bomba para cá, bomba para lá, que seguramente morrem pessoas inocentes. Então, deixa eu deixar claro, o presidente Lula, em hipótese nenhuma, é um antissemita. Vossa Excelência falou, eu tenho que falar, porque talvez Vossa Excelência não conheça tão de perto quanto eu, o presidente Lula. A postura dele é de defesa da paz. Condenou a Rússia quando invadiu a Ucrânia. E depois fez a proposta para que se sentasse numa mesa de negociação, que é a melhor forma de resolver problemas. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque alguns aqui confundem. A proclamação do Dia da Amizade entre Brasil e Israel não é entre o presidente Lula e o Netanyahu. É entre dois povos cuja fundação do Estado de Israel foi feita por um brasileiro. Diplomata brasileiro que dirigia aquela sessão histórica de 1948, que depois do massacre contra os judeus, a comunidade internacional entendeu que era hora de demarcar. Eu vou continuar defendendo os judeus e defendendo a paz no Oriente Médio. Porque, na minha opinião, só um grupo se interessa pelas guerras, os vendedores de armas. Esses desovam seus estoques a cada briga que tem, a cada guerra que tem, para produzir mais. E depois alguém receberá a encomenda de reconstruir o país dirigido. Ou alguém aqui não sabe que Saddam Hussein, depois de o estilizado, mas no primeiro momento era o contrário. Várias vezes a incursão estrangeira em alguns países foi para derrubar um regime, e depois, em vez de vir um regime melhor, veio um regime pior. Então, só para esclarecer, o presidente Lula não sancionou, e eu me orgulho aqui, presidente Davi, de estar ao seu lado sancionando como judeu. Nenhum problema. Agora, nós que defendemos o Estado de Israel, deveríamos e poderemos pedir, já conversei isso com o senador Carlos Viana, porque também não é simples para um presidente da República, onde o chefe da nação de outro Estado proclama que ele é uma pessoa não grata em Israel, o que para mim é um absurdo, porque ele nunca fez nada contra o Estado de Israel, ao contrário, sempre defendeu a existência do Estado de Israel, e vou repetir, eu acho tão bizarro dizer que ele é antissemita, porque o secretário de imprensa do primeiro governo do presidente Lula chama-se André Singer, judeu. A pessoa que acompanha ele, anota todas as suas coisas há muito tempo, chama-se Clara Ante, judia. E o líder, não, mas esquerda não é pecado, senador. Ser de esquerda não é pecado ser de direita, mas não me diga que é pecado ser de esquerda. Então, e eu sou líder do governo judeu. Então eu estou muito à vontade para dizer que naquela cabeça, naquele ser humano, não habita nenhum tipo de preconceito, muito menos de antissemitismo. Agora, nós estamos numa situação excepcional. Por quê? Porque temos uma guerra deflagrada lá, com a entrada agora também dos Estados Unidos. Eu acho ótimo que se destrua qualquer artefato atômico para que ele não venha cair, seja em que país for, para destruir pessoas e nações. De qualquer forma, eu quero esclarecer isso para que a gente reponha o conjunto da verdade. Não adianta tentar botar a pecha, porque assim como tem judeus conservadores, tem os judeus para a democracia, que trabalham para exatamente tentar erradicar essa guerra que lá está. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo Vossa Excelência, mas faço questão de deixar clara a posição do presidente Lula.